Olá, seja bem-vindo a este nosso encontro, onde nós falaremos especificamente sobre o Google Formulário. Eu sou o professor Rodrigo Funaro e se você está assistindo esse vídeo, provavelmente nós fazemos parte do projeto de empreendedorismo do módulo básico do Centro Universitário ENIAC. Neste projeto de empreendedorismo, você também já deve saber que nós temos uma etapa de validação da ideia. Essa etapa de validação, nós precisamos ir até as pessoas para colher as opiniões delas a respeito da nossa solução que nós propomos para um determinado problema. Essa validação ela é feita em ambiente online e para isso nós utilizaremos a ferramenta que nós vamos conversar hoje, que é o Google Formulário. Beleza? Então, vamos lá dar uma olhada nessa ferramenta. Beleza? Aqui eu já estou logado no meu e-mail ENIAC. Se você não estiver logado, você vai lá gmail.com e faz o login com seu e-mail ENIAC. No canto direito da página vai aparecer esse menuzinho aqui, ó. Gmail, imagens e aí esse quadrante formado de 9 quadrantezinhos. Você vai clicar nele aqui, ele vai abrir as opções com todos os aplicativos do Google Education e o que nós estamos buscando é esse carinha aqui, formulários. Cuidado para não se confundir com o do Google Sites, eles são parecidos, tá? Aqui nós queremos é o Google Formulário. Se o seu navegador estiver em inglês, ele vai aparecer como Forms aqui embaixo, é a mesma coisa. Clico aqui, ele vai para a página inicial do Google Formulário, aqui nós temos uma galeria de modelos que eu não vou utilizar, você pode até utilizar dentro do critério que você está construindo, mas no caso eu não utilizarei. E aqui embaixo nós temos os arquivos recentes que foram acessados do Google Formulário. O que eu quero é esse símbolo de mais colorido aqui que está escrito embaixo em branco. Eu vou clicar nele e ele vai abrir um formulário em branco para que eu possa trabalhar e demonstrar para vocês como fazer isso, tá? Vamos lá, vamos dar um overview. Aqui eu tenho o nome do formulário, que é o nome do meu arquivo, beleza? Aqui eu tenho 3 abas importantes, que é a aba onde eu vou fazer a construção do meu questionário, construir as perguntas. Aqui é onde aparecerão as respostas, conforme as pessoas forem concluindo o meu questionário. Aqui eu tenho algumas configurações importantes para fazer, vamos passar por todas essas etapas posteriormente. Aqui a parte de complemento, nós não iremos passar neste conteúdo, mas recomendo que depois você abra um formulário teste aqui e brinque bastante, fuce bastante nesses complementos que você vai encontrar bastante coisa interessante, tá? Aqui nós temos a aba para personalizar a aparência para deixar o seu formulário mais com a sua cara, com a cara da sua proposta, com a cara da sua empresa, beleza? Aqui nesse ícone de olho, nós temos a opção de visualizar como a pessoa que vai responder o nosso questionário vai visualizar o nosso questionário, que não é essa visualização aqui, que essa visualização é a de edição. Nós temos aqui para voltar uma ação ou para adiantar uma ação, né, através desses 2 botões aqui. Temos o botão de enviar o formulário para a pessoa responder, e aí nós temos esses 3 pontinhos aqui que tem algumas opções, entre elas adicionar colaboradores, que é super importante. Primeira coisa que você vai fazer quando você chegar no Google Formulário, dar um nome para o seu arquivo. Então vamos lá, formulário teste empreendedorismo. Beleza, dei um nome aqui, é interessantíssimo que você encontre um nome que faça sentido mesmo daqui a um tempo. Não vai colocar formulário faculdade, porque você vai fazer vários formulários ao longo da sua faculdade. Daqui a uns anos você lembra de alguma coisa que você vai usar no seu trabalho, no seu estágio relacionado a esse formulário, você não encontra mais ele. Então, dê um nome que faça sentido, mesmo daqui a alguns anos. Reparem que assim que eu mudei o nome aqui, ele também mudou o nome aqui, ó. Mas isso não é obrigatório. O nome do seu arquivo não precisa ser o mesmo que esse. Isso porque este que está aqui é o nome que vai ser exibido para todo mundo que acessar o seu formulário. Então, você pode colocar algo mais direcionado para aquilo que você está pesquisando. Por exemplo, nome da sua empresa, ou a solução que você está buscando, ou o problema que você está levantando. Então, aqui você pode colocar algo muito mais direcionado, tá bom? Depois que você mudou o nome do seu arquivo, você vai poder fazer uma das coisas mais fantásticas dos aplicativos do Google. Para isso, você clica aqui nos 3 pontinhos e vem aqui em adicionar colaboradores. Este trabalho você provavelmente está fazendo com mais 2 pessoas, é um trabalho em trio, tá?
Essas outras duas pessoas também precisam ter acesso a este conteúdo, este arquivo, porque vocês podem trabalhar colaborativamente ao mesmo tempo neste mesmo arquivo. Como assim? Uma pessoa que está em outra cidade, em outro bairro, até em outro país, ela pode colocar aqui em tempo real as informações no seu arquivo e você vai ver ela trabalhando na tela do seu computador em tempo real. Se a pessoa colocar um ponto final, se ela adicionar uma pergunta, se ela apagar uma pergunta, tudo isso você consegue ver em tempo real como se ela estivesse fazendo direto do seu computador. Parece até mágica. Então, isso permite com que vocês façam essa colaboração para a construção deste questionário. Obviamente que alguns grupos constroem da forma que melhor convir, que fizer mais sentido dentro da estrutura do grupo. Então, tem grupos que optam, por exemplo, para que dos 3 integrantes, cada um faz 2 perguntas, e aí no total você fecha um questionário com 6 perguntas, e aí você manda para as pessoas responderem essas perguntas. Tem grupo que prefere, por exemplo, uma pessoa faz o questionário, outra pessoa faz o TAP, outra pessoa faz o 5W2H, e aí vocês vão construindo cada uma etapa. Eu aconselho que todos façam todas as etapas, porque aí a gente garante que todo mundo aprendeu a fazer tudo. Senão eu tenho uma pessoa que aprendeu a fazer pesquisa, outra que aprendeu a fazer o TAP, outra que aprendeu a fazer o 5W2H. Mas se essa pessoa que aprendeu a fazer o 5W2H, amanhã no estágio dela, alguém pedir para que ela faça uma pesquisa, ela não sabe porque ela não participou. Então eu aconselho que todo mundo faça todas as etapas, participe ativamente de todas as etapas, e aí essa ferramenta de adicionar colaboradores, ela é fundamental para que isso aconteça. Quando você clicar aqui em adicionar colaboradores, ele vai abrir uma janelinha. Aqui nesse adicionar pessoas e grupos, você vai colocar o e-mail das 2 pessoas do seu grupo, então é ra@enac.edu.br, e clicar aqui em concluído. Quando você clicar em concluído, essas pessoas receberão um e-mail. Então cliquei aqui, nesse momento a pessoa já recebeu um e-mail lá na caixa de e-mail do ENIAC dela, dizendo que você adicionou ela como colaboradora dentro deste formulário, e aí já tem um link, ela clica e ela pode editar este arquivo com você automaticamente. Beleza? Então vamos lá. Aqui eu já fiz as 2 etapas importantíssimas, já mudei o nome do meu formulário e já colaborei com as pessoas do meu time. Agora vamos começar a construir esse formulário? Vamos lá. Aqui, eu tenho aqui, ó, repare que ele está num formato diferente de visualização da minha pergunta, e quando eu clicar neste formato, quando eu clicar nessa pergunta, ele vai mudar essa carinha da pergunta para um modelo de edição, para o formato de edição. Dá uma olhada. Ó, como ele já mudou bastante coisa aqui, tá? Então aqui eu tenho onde eu vou escrever a minha pergunta, por exemplo, qual seu nome? Ponto de interrogação, tá? E aí aqui, ó, do lado eu tenho este resposta curta. Aqui é onde eu seleciono o padrão de resposta que o meu respondente, o visitante que está respondendo o meu questionário, vai utilizar. Então aqui, ó, se eu clico, ele me dá várias opções. Eu tenho essa resposta curta, que é quando você entrega uma caixa de texto pequenininha para a pessoa responder algo muito simples. Eu também tenho a opção de colocar como parágrafo, quando a pessoa precisa responder algo mais longo. Então você deixa essa opção aqui, beleza? Antes da gente prosseguir, deixa eu falar um pouquinho com vocês sobre a LGPD, Lei Geral de Proteção aos Dados. Ela entrou em vigor, se não me falha a memória, em agosto do ano passado, e a partir deste momento, os dados sensíveis, nome, telefone, RG, CPF, e-mail, endereço, todos esses dados que são sensíveis, que outras pessoas podem utilizar para fazer mal para aquela pessoa, eles têm que ser cuidados com muito zelo. Um vazamento desses dados pode acarretar em sérias penalidades por meio da justiça. Por isso, eu recomendo que você não capte esse tipo de dado das pessoas que estão respondendo o seu formulário. Nome, endereço, e-mail, telefone, esse tipo de informação é melhor que a gente deixe de fora da nossa pesquisa. Tá? E aí vamos falar primeiro sobre 2 padrões de perguntas que nós temos numa pesquisa de uma forma geral. O primeiro padrão são os dados globais
e o segundo, os dados específicos. Os dados globais, eles vão entregar para você um perfil daquela pessoa que está respondendo. Mas quando eu falo perfil, eu não quero saber dos dados sensíveis dela. Quando eu falo perfil, eu falo que eu quero saber, por exemplo, a idade. Eu sei que a pessoa que respondeu tem 23 anos, mas eu não sei que esses 23 anos correspondem ao Zezinho. Eu só sei que uma pessoa de 23 anos respondeu. Então eu tirei todo o dado sensível. Eu sei que essa pessoa de 23 anos se declarou do sexo masculino. Eu sei que essa pessoa de 23 anos do sexo masculino diz que tem um ensino médio completo. Mas eu não sei quem é essa pessoa. Então eu não teria problemas com a LGPD. Beleza? Então, os dados globais, ele vai me passar um perfil do meu respondente, do meu entrevistado. Os dados específicos é quando eu começo a entrar no tema específico da minha pergunta. Então, eu estou fazendo uma pesquisa relacionada ao tema da conservação da água potável no planeta. Então, a partir deste momento, nas pesquisas específicas, será onde eu vou fazer as perguntas relacionadas a esse tema. Rememorando, perguntas globais, perfil da pessoa que está respondendo, sem os dados sensíveis, e os dados específicos, que é quando eu vou perguntar sobre o tema específico da pesquisa que eu estou fazendo, beleza? Então eu utilizei aqui qual é o seu nome apenas para demonstrar para você que existem dois padrões de respostas, resposta curta e o parágrafo que você pode utilizar. Mas nesse caso eu não vou utilizar e já vou aproveitar isso para te mostrar como excluir uma pergunta. Caso você faça uma pergunta e depois você fala assim, cara, nada a ver essa pergunta, eu preciso tirar isso daqui. Como é que você vai fazer isso? Você clicou aqui, vamos supor que você está fora, você clica aqui na pergunta e vem nessa latinha de lixo aqui, ó. Você clica aqui, a sua pergunta já desapareceu, beleza? Vamos lá. Como é que eu adiciono uma nova pergunta no meu Google Formulário? Eu venho aqui, ó, e clico nesse símbolo de mais nesse menu suspenso. Cliquei aqui, ele adicionou uma nova pergunta. Beleza? Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta aqui. Qual sua faixa etária? Ponto de interrogação. Veja que o Google Formulário já selecionou para mim a opção de múltipla escolha, mas eu poderia colocar resposta curta, poderia colocar caixa de seleção, parágrafo, poderia colocar várias coisas aqui, beleza? Mas eu vou seguir esse padrão de múltipla escolha que o Google me sugestionou. Aí aqui embaixo, ó, na opção 1, quando eu clicar aqui, ele já vai me dar essa alternativa de alterar essa opção de respostas. Vou colocar aqui, ó, de 0 a 15 anos. De 15 a 25 anos. De 25 a 35 anos. Isso é um erro muito comum das pessoas que estão começando a fazer pesquisa, tá? Isso porque, imagine se eu vou responder esse questionário e tenho 15 anos. Eu respondo o quê? A opção 1, de 0 a 15 anos, ou a 2, de 15 a 25 anos? Ou eu faço uma conta sem nenhuma lógica específica que cada um vai seguir da sua própria cabeça. Se eu estou mais perto do 16, eu coloco de 15 a 25. Se eu acabei de fazer 15 anos, eu coloco de 0 a 15. Percebe que isso é um erro de quem fez o questionário. Então, como é que você deve fazer as suas perguntas? Aqui, no caso, deveria ser de 16 a 25 anos e aqui de 26 a 35 anos. Você nunca dá alternativas que tenham duas respostas iguais, porque senão você vai confundir o seu entrevistado. Então ali, se eu tenho 15 anos, eu vou responder a alternativa 1. Se eu tenho 16, é a 2. Se eu tenho 25, é a 2. Se eu tenho 26, é a 3. Então, muito cuidado com essa questão, que é o que eu mais vejo de erro acontecendo no formulário de pessoas que estão começando a fazer pesquisas. Outro ponto fundamental, você tornar a resposta obrigatória, clicando aqui nessa telinha aqui, tá vendo? Quando eu clico aqui, eu não permito que o meu entrevistado envie o questionário
sem que ele responda essa pergunta. Se ele tentar fazer isso, vai aparecer um aviso. Você precisa responder essa pergunta para enviar esse questionário. Então, você tem que habilitar todas as perguntas do seu questionário. Lógico que, professor, no final eu queria colocar uma pergunta assim: caso você queira fazer algum comentário ou alguma crítica, sugestão sobre este problema, use esse campo aqui embaixo. Nesse caso, a pessoa pode ter algo para escrever ou não. E aí você não vai deixar essa pergunta específica obrigatória. No restante, todas elas você vai utilizar a obrigatoriedade na pergunta, beleza? Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Imagine que eu estou selecionando essa parte do cabeçalho. Se eu clicar no símbolo de mais, a pergunta vai logo abaixo dele. Repararam? Então vou apagar ela aqui, ó. Se eu estou com ele selecionado aqui, o meu cursor está nesta parte aqui, ele sempre vai adicionar uma pergunta na parte de baixo ao que você está selecionado. Então aqui ele selecionou, eu estava selecionado aqui, ele adicionou na parte de baixo. Agora, se eu tiver com essa pergunta selecionada e adicionar o símbolo de mais, ele vai adicionar aqui embaixo. Então, às vezes acontece da pessoa adicionar uma pergunta, a pergunta foi lá para o meio do questionário. Fica tranquilo, isso não é um problema, mas saiba que isso aconteceu porque você estava selecionando uma pergunta lá de cima, clicou no mais e ele adicionou embaixo. Se você selecionar a última e clicar no mais, aí ele vai mandar lá para baixo. Mas vamos supor que isso aconteceu, já está feito. O que você pode fazer? Você pode alterar a ordem das perguntas. Se você vier aqui com o seu mouse, repare que ele abre aqui, ó, esses 6 quadradinhos aqui na parte de cima, tá vendo? Ó? Se eu tiro o mouse da pergunta, ele some. Se eu coloco o cursor aqui, ele aparece. Então aqui eu vou clicar, segurar e arrastar para baixo. Assim eu consigo ir mudando a ordem das perguntas, tá vendo? Ó, isso é muito simples de resolver. Beleza? Então, legal. Utilizamos aqui a opção de múltipla escolha. Já mostrei para vocês a resposta curta, parágrafo, múltipla escolha. Qual que é a diferença entre múltipla escolha e caixa de seleção? Vamos lá, vou criar uma pergunta aqui. Qual destes locais, meu Deus, você frequenta? Beleza. Opa. Vamos colocar aqui supermercado, cinema, restaurante, balada, igreja, escola. Coloquei aqui, beleza? Coloquei aqui como obrigatório. Reparem numa primeira diferença. Aqui está como múltipla escolha, tá vendo? E ele é redondinho aqui nas opções. Eu vou clicar aqui e vou passar ele para a caixa de seleção. Reparem que agora ele ficou um quadrado, tá vendo? Vou mostrar para vocês na prática qual que é a diferença de um para outro. Para isso eu vou visualizar o meu formulário. Como é que eu visualizo? Eu venho aqui nesse íconezinho do olho. E aí aqui do lado ele vai abrir uma nova aba. Vamos lá? Cliquei, ele abriu uma nova aba. Reparem que aqui, ó, se eu quiser colocar de 0 a 15 anos, ele selecionou. Agora, se eu quiser vir e colocar, não, na verdade eu tenho de 26 a 35 anos. No momento em que eu clicar aqui, ele vai tirar a seleção desse e vai colocar nesse, ó. Tá vendo? Ele só permite, na múltipla escolha, ele só permite que você faça uma seleção por vez. Então, ó, tá vendo? Sempre quando eu seleciono uma nova, ele apaga a anterior. Diferente da caixa de seleção. Na caixa de seleção eu posso falar, qual desses lugares eu frequento? Eu frequento supermercado, eu frequento cinema, eu frequento restaurante. Tá vendo? Ele não apagou a opção anterior. Ele permite que eu selecione várias opções na mesma resposta. Então, essa é a diferença. Múltipla escolha, uma opção só. Caixa de seleção, várias opções numa mesma resposta. Beleza? Então, esta aqui é a diferença. Eu vou fechar aqui aquela aba que eu abri. Essa é a diferença. Vamos adicionar uma nova pergunta aqui. Adicionei uma outra. E agora a gente vai trabalhar com a lista suspensa. Lista suspensa, para mim, é um tipo de resposta ideal quando você vai oferecer para essa pessoa uma opção muito grande de respostas. Por exemplo, você vai perguntar para ela em qual cidade do estado de São Paulo ela mora.
ou em qual estado ela mora do Brasil, ou qualquer outro tipo de pergunta que possa ter uma quantidade muito grande de respostas. Isso porque, se você deixar ali na múltipla escolha ou na caixa de seleção, ele vai gerar uma lista gigante de opções que a pessoa vai ter que ficar correndo o seu formulário até chegar ao final ou achar a sua solução. A lista suspensa ela vai mostrar uma caixinha de texto suspensa em que as opções vão correr ali dentro, facilitando ela achar aquela resposta e também tornando a usabilidade do seu arquivo muito mais intuitiva e muito mais bonita. Vamos lá, vamos dar uma olhada, por exemplo, qual cidade você mora? Aí vamos colocar aqui. Em lista suspensa, vamos lá, Guarulhos, São Paulo, Arujá, Santa Isabel, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, e tá bom, beleza? Lembrando sempre de tornar ela obrigatória, tornei ela aqui obrigatória, beleza? E aí, vou visualizar para mostrar para vocês como é que fica. Vem aqui no ícone de olho. Então, temos ali as duas que eu já mostrei. Olha aqui como ela é diferente. Você clica nessa setinha aqui, ó, ele vai aparecer as opções. Olha que legal. Fica muito organizado. Obviamente que eu deveria ter escrito em ordem alfabética, não fiz na correria aqui, é só para demonstrar. Mas caso você utilize, sempre faça a ordem alfabética nas suas respostas, beleza? Aqui no caso vou colocar aqui Guarulhos, que é onde eu estou morando atualmente, e aí ele já selecionou aqui a opção, beleza? Voltamos ao nosso formulário, deixa eu fechar aqui e vamos adicionar uma nova pergunta. Adicionei aqui e agora eu vou utilizar a escala linear, beleza? Cliquei aqui em escala linear, vamos lá. De 0 a 5, quanto você gosta de morar na sua cidade? Então aqui a escala linear, ele vai criar exatamente essa escala. Então, de 0 a 5, você pode colocar 0, 1, 2, 3, 4 ou 5, depende de quanto você gosta. Reparem que aqui eu posso colocar a opção de 0 ou 1 para começar a minha escala. No caso, eu vou começar com 0. E aqui também eu posso colocar até o número 10 dentro das minhas respostas. O marcador é o texto que vai aparecer, porque a pessoa não necessariamente vai entender o que você entendeu. No caso, eu quero que o 0 seja como não gosto e o 5 seja como gosto muito. Então, eu vou escrever aqui, o 0 vai ser não gosto e o 5 vai ser gosto muito. Beleza? Vou tornar ela obrigatória também, obviamente, vou visualizar para vocês darem uma olhada como é que ela fica. Aqui, ó. Tá vendo? De 0 a 5. Quanto você gosta de morar na sua cidade? Então, aqui apareceu como 1, desculpa, mas a ideia era aparecer como 0. Deixa eu voltar aqui. Vou colocar como 0. Beleza? Visualizar de novo. Agora aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom? Aí eu posso escolher, eu não gosto de morar aqui. Eu gosto, tô mais para gosto do que não gosto. Nossa, eu gosto muito de morar aqui. E aí você escolhe um número entre dessa escala. Reparem que apesar do 5 ser um número ímpar, eu inseri um 0 também. Isso faz com que eu não tenha um meio na minha resposta. Então, isso não foi sem querer, isso foi totalmente proposital. Por quê? Sempre quando você cria uma escala para a resposta, você deve evitar números ímpares. Imagina que eu tenho o número 3. De 0 a 3, quanto você gosta? Se a pessoa não sabe ou está com preguiça de pensar sobre aquilo ali, ela vai escolher o meio. Ela sempre vai optar pelo meio, porque o meio não quer dizer nem que ela gosta, nem que ela não gosta. Ela está no meio. E aí você insere isso aqui no meio. Quando você muda, por exemplo, para um número par, não existe mais este meio. Então, ou ela tem que optar por escolher por um não gosto ou por um gosto. Isso faz com que a pessoa assuma uma posição dentro da sua pesquisa. Por isso, sempre quando eu trabalho com escalas lineares, eu trabalho sempre com números pares. Beleza?
Vamos fechar e vamos voltar lá. Vou adicionar mais uma pergunta e dessa vez nós vamos trabalhar com a grade de múltipla escolha. Vamos lá. Reparem que aqui ele já coloca a opção de linhas e de colunas. Vou criar uma pergunta aqui. Quantas vezes por mês você frequenta estes locais? Beleza? Vamos lá. Na linha serão os locais, nas colunas serão a frequência. Supermercado, que mais? Igreja, escola, cinema, restaurante. Beleza. Aí aqui eu vou colocar não frequento, uma vez, né, por mês, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mais de 4 vezes. Beleza? Torno ela obrigatória aqui, tá? E aí eu venho aqui na visualização. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Aqui, ó, tá vendo? Ó, supermercado, não frequento uma vez, 2 vezes. Reparem que eu estou na grade de múltipla escolha. Então, toda vez que eu selecionar uma opção, ele tira a anterior. Isso por linha, tá? Então, eu frequento supermercado 4 vezes por semana. Beleza. Igreja. Igreja eu frequento uma vez por mês. Escola eu frequento mais de 4 vezes por mês. Cinema eu frequento 2 vezes por mês. Restaurante uma vez por mês, tá? Aqui, reparem que se de repente falar assim, não, mas supermercado é mais de 4 vezes, eu não faço 4 vezes só. Se eu clicar aqui, ele tira a seleção daqui. Então, ele está selecionando, ele está considerando por linha, tá? É sempre por linha. Diferente, obviamente, porque ele vai seguir o mesmo padrão lá de cima, da grade de caixa de seleção. A grade de caixa de seleção, ela é bem diferente. Vamos pensar aqui. Deixa eu pensar aqui uma pergunta para a gente utilizar como grade de seleção. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Em quais meses você frequentou estes locais? Beleza? Tem linha e tem coluna no mesmo esquema. Vou usar lá também. Supermercado, igreja, escola, cinema, restaurante. Beleza. Aí aqui, por exemplo, eu vou colocar agora janeiro, fevereiro, março, abril. Beleza? Coloquei aqui as opções, vou torná-la obrigatória, vamos visualizar lá. Nesse caso, é diferente do de cima, porque eu posso ter frequentado o supermercado em janeiro, fevereiro e abril. Então, eu preciso ter a opção de poder selecionar essas outras opções, ó, janeiro, fevereiro e abril. Igreja, eu fui só em março. Na escola, eu fui em janeiro, fevereiro, março, abril. No cinema, eu fui só em abril. No restaurante, eu fui só em janeiro. Então, isso permite que eu faça aqui várias seleções. Uma atenção. Aqui eu precisaria ter a mesma opção que eu coloquei aqui em cima, como não frequento. Porque a pessoa precisa ter a opção, porque se ela não responder pelo menos uma opção por linha, o Google não vai permitir que ela envie o formulário. Então, você precisa ter uma opção, nesse caso aqui, de não frequento. Caso a pessoa não frequente, por exemplo, o supermercado ou o cinema, ela pode ticar essa opção e aí ela vai conseguir enviar o formulário da mesma forma. Beleza? Então, a diferença entre a grade de múltipla escolha e a grade de seleção é exatamente idêntica à múltipla escolha e a de seleção. Então, uma você pode selecionar várias respostas e a outra você só pode selecionar uma resposta só. Beleza? Vamos lá. Voltamos, adicionamos mais uma pergunta. Vamos lá.
E agora eu tenho a opção de data e de horário. Por exemplo, eu posso colocar aqui, quando você nasceu. Coloco aqui e aí agora a pessoa pode colocar a data. Não se preocupe porque aqui ele mostra pra gente naquele padrão europeu de mês primeiro, mês, dia e ano. Mas quando você publicar isso, o seu entrevistado, ele vai ver como dia, mês e ano, que é o padrão que a gente usa aqui no Brasil. Então, vou tornar isso mais aqui obrigatório, beleza? Então, estes são os padrões de resposta que o Google Formulário tem. Aí vamos imaginar aqui, eu vou vir aqui na visualização, vou colocar aqui, colocar 5, deixa eu responder a última aqui. Então, eu nasci no dia 23/12 de 1981. Beleza, coloquei aqui e vou enviar. Reparem aqui numa coisa, tá? A aba de respostas vai ser onde eu vou ter um resumo dessas respostas. Aqui no caso, ó, aguardando respostas, ele está vazio. Eu vou vir agora e vou enviar esse meu formulário. Enviei, sua resposta foi registrada. Beleza. Aqui, ó, ele já apareceu o número 1 e aqui tem o resumo das respostas que eu entreguei. Bem legal, né? Mas, pô, professor, eu queria trabalhar com essas respostas. Eu queria isso para dar aquela minerada e entender a diferença, por exemplo, entre as respostas dos homens e das mulheres, a diferença de respostas entre as pessoas de 0 a 15 anos, de 16 a 25. Eu quero minerar isso. Como é que eu faço? Eu venho aqui, tá vendo esse símbolozinho aqui verde aqui na parte de cima? Eu venho aqui e clico nele, criar planilha. Ele vai abrir uma janelinha pop-up também. Você tem a opção de colocar numa planilha existente, mas a gente não vai falar sobre essa opção nesse momento. Eu vou clicar aqui em criar nova planilha. Se eu quiser, eu venho aqui, mudo o nome dessa planilha, mas eu não vou mudar aqui, que não acho que não tem necessidade, considerando que ele já identifica no final como respostas, tá vendo? Então você vai ter 2 arquivos com basicamente o mesmo nome, um é o formulário e o outro é a planilha, mas na planilha ele vai estar entre parênteses respostas, então já dá para identificar pelo formato, pelo padrão, né, o tipo de arquivo, um vai ser Google Formulário, o outro vai ser Google Planilhas e por este parênteses com o nome de resposta. Aí eu venho aqui e clico em criar. Cliquei em criar, ele abriu um Google Formulário e aqui eu vou ter todas as minhas respostas muito bem organizadas. Então aqui nas colunas do Google Planilha eu vou ter resposta, as perguntas. Então aqui a pergunta 1, todas as respostas da pergunta 1 vão estar aqui nessa coluna. Todas as respostas da 2 aqui, todas as respostas da 3 aqui. E aí cada linha representa uma pessoa que respondeu. Então aqui está todas as respostas da primeira pessoa, aqui estarão todas a resposta da segunda pessoa, aqui estarão a resposta da terceira pergunta, da terceira pessoa e assim sucessivamente, beleza? Então aqui você tem como colocar uma planilha. Nem sempre, tá? O Google Planilhas compartilha o arquivo com as mesmas pessoas que estavam compartilhadas no Google Documento. Se por um acaso isso acontecer com você, vem nesse botão grande aqui no canto direito, compartilhar, clica aqui e compartilha de novo com as pessoas do seu grupo do mesmo jeito que você fez lá no Google Formulário, beleza? Cliquei aqui em concluído, eles receberam um e-mail também. Vamos lá, terceira aba, configurações. E aqui, atenção, o que tem de aluno que depois vem, professor, mandei o formulário para as pessoas e elas não conseguem acessar com o link. O que está acontecendo? O que está acontecendo é que o aluno não prestou atenção exatamente nesse momento da aula, que eu vou começar a explicar agora. Se você desligar o WhatsApp, desligar a televisão, focar aqui em mim, prestar atenção aqui em mim, hoje, no dia que eu estou gravando essa aula, é domingo, eu não estou recebendo por essa hora a aula, eu estou gravando para ajudar você. Então você pode trocar um pouquinho dessa consideração que eu tenho com você, ter uma consideração comigo, e aí agora foca aqui para você não ter esse problema, beleza? Vamos lá. Quando você vem aqui na aba de configurações, você tem criar teste, caso você queira fazer o seu formulário de uma prova, não é o nosso caso. Respostas, tá? Gerenciar como as respostas são coletadas, a apresentação, beleza? Vamos dar uma olhada aqui.
Nas respostas, você tem a opção de coletar e-mail. Nós não vamos utilizar. Se por um acaso o seu formulário estiver habilitado assim, você desabilita ele, beleza? E aqui o mais importante, restringir aos usuários em ENIAC e das organizações confiáveis. Isso quer dizer que somente as pessoas que têm e-mail ENIAC e estão logadas nesse e-mail. Então, professor, eu tenho e-mail ENIAC, tentei acessar, não deu certo, mas o seu e-mail está logado no seu celular, porque às vezes, mesmo estando logado, o seu celular não reconhece o login e aí acaba não permitindo que você acesse o e-mail. Para que todas as pessoas que tenham a URL, o endereço do seu formulário, possam acessar e respondê-lo, você precisa desabilitar essa função. Tira aqui. Agora, com isso daqui desabilitado, todas as pessoas que você enviar o formulário vão conseguir acessar e responder o seu questionário, beleza? Então, por padrão, ele estará assim e você tem que deixar ele desabilitado aqui em restringir aos usuários em ENIAC e organizações confiáveis, beleza? Fechou. Formulário está pronto, agora você precisa divulgar isso para que as pessoas possam responder. Venha no botão enviar aqui, ó, clica no botão enviar. Ele vai abrir essa caixa aqui, tá vendo? Vem aqui nesse ícone dessa correntinha, clica nele e clica aqui em URL curta. Ele já vai te dar uma URL curtinha aqui, ó. Ele está selecionado, é só você clicar em copiar e aí ele já, ó, copiado para a área de transferência. Você já copiou isso aqui. Agora, o que você vai fazer? Você vai ir no seu Facebook, Instagram, TikTok, status, WhatsApp, no seu stories do WhatsApp, no seu status, no seu feed, você vai divulgar isso para a sua rede. Eu gosto muito de aconselhar que esse é o momento para você informar a sua rede de pessoas de que você está fazendo um curso superior e qual é esse curso. Isso porque, nesse momento, alguém pode estar aí sabendo de uma proposta de emprego, uma proposta de estágio dentro da sua área, mas não vai te indicar porque não sabe que você está fazendo essa faculdade. Então, é fundamental que as pessoas da sua rede saibam que você está fazendo este curso e esse momento da pesquisa é um momento ideal para você comunicar isso sem ser chato. Então, você vai pegar este link, vai lá no seu status do WhatsApp, vai no seu Stories, grava um vídeo, faz da forma como você se sentir mais confortável. Mas, basicamente, você informa as pessoas, olá, preciso da ajuda de vocês para responder esse questionário que faz parte do meu curso de marketing que estou fazendo no Centro Universitário ENIAC. Se você puder me ajudar respondendo esse questionário, ele não leva mais que 3 minutos. Você está informando as pessoas que você está fazendo marketing no ENIAC e pedindo um auxílio. Então, um auxílio para elas. Isso vai destravar a pessoa, porque ela fala assim, o cara não está querendo me vender nada, é para a faculdade dele, deixa eu dar uma força. E você já está avisando essas pessoas de que você está fazendo um curso superior e qual é o curso que você está fazendo, beleza? Então é isso, este é o nosso conteúdo do Google Planilhas, do Google Apresentações, do Google Formulário. Nós vamos falar um pouco sobre isso, principalmente sobre o tipo de perguntas que você deve colocar no seu formulário lá na sala de aula, mas este conteúdo fica disponível para vocês, vocês podem acessar, voltar, retornar quantas vezes forem necessários, beleza? Então, eu agradeço desde já a sua audiência aqui, por você ter assistido a essa videoaula. Qualquer dúvida, estou em sala de aula para trabalhar com vocês e fazer essa construção juntos, e a gente se vê na nossa próxima aula, tá bom? Valeu, gente, obrigado, viu?